algo massivo entrou no Mediterrâneo e a Guarda Revolucionária está agora em modo de pânico total. No dia 11 de maio, a mesa diplomática entre os Estados Unidos e o Irã desmoronou completamente. O IRGC, pensando ter encontrado sua oportunidade, tentou ameaçar as forças navais dos Estados Unidos na região. Eles ativaram seus sistemas de defesa aérea. Eles posicionaram seus mini-submarinos prontos para disparar contra a Marinha dos Estados Unidos. Eles levaram seus comandantes para bunkers subterrâneos. Mas Washington respondeu não com palavras, mas com um submarino nuclear maciço estacionado na entrada do Mediterrâneo. Em 11 de maio, o submarino de mísseis balísticos da classe Ohio, USS Alaska, emergiu diante de câmeras civis e realizou uma visita ao porto em Gibraltar. E este movimento surpresa dos Estados Unidos está evoluindo a guerra na equação de Hormuz para uma dimensão totalmente diferente, porque o momento não é coincidência. No dia em que o submarino chegou a Gibraltar, o presidente Trump caracterizou a proposta de negociação do Irã como totalmente inaceitável. No momento em que os canais diplomáticos foram bloqueados, uma plataforma com capacidade nuclear apareceu na entrada do Mediterrâneo. Nenhuma declaração ameaçadora foi feita, nenhuma coletiva de imprensa foi realizada. Estava simplesmente estacionado lá para todos verem. Em dissuasão estratégica, isso é chamado de doutrina da intimidação silenciosa. Você não diz ao outro lado o que será feito. Você simplesmente mostra o que pode ser feito. Você deixa o resto para a imaginação deles. E essa tática toca o ponto mais vulnerável da Guarda Revolucionária, a incerteza. Analisar o poder de fogo transportado por este submarino é de grande importância para compreender a gravidade da questão. A embarcação tem a capacidade de transportar até 20 mísseis nucleares Trident, formando o componente marítimo da tríade nuclear dos Estados Unidos. Visitas a portos públicos por ativos estratégicos deste calibre durante momentos em que a diplomacia está bloqueada são extremamente raras. Uma plataforma com capacidade nuclear posicionando-se relativamente perto de zonas de conflito quente sinaliza que um novo passo foi dado na escada da escalada. Parece que a administração de Washington está planejando perturbar os cálculos no terreno ao lançar a sombra de uma ogiva nuclear não disparada na mente de seu adversário. Claro, o submarino não é uma mensagem por si só. É apenas o instrumento mais pesado de uma orquestra militar muito maior. A sombra maciça sob as águas foi o resultado direto de um grande colapso ecoando na mesa de negociações. Atualmente, 41% de todos os navios da Marinha dos Estados Unidos ativos no mundo estão posicionados dentro e ao redor do Estreito de Hormuz. De acordo com a análise do Stars and Stripes, mais de 27 navios de guerra americanos estão na região, 2 grupos de ataque de porta-aviões, mais de 10 destroyers, 2 navios de assalto anfíbio da Marinha, 3 navios de combate litorâneo e centenas de aeronaves de combate. Mais de 16 mil marinheiros e fuzileiros navais, a maior concentração de força naval americana, vista em uma única região desde a Segunda Guerra Mundial. O USS Abraham Lincoln está conduzindo a Operação Fúria Épica no Mar Arábico com o F-35C em seu convés. USS George H.W. Bush está operando ao lado dele com 25 FA-18 Super Hornets, 2 porta-aviões nas mesmas águas simultaneamente pela primeira vez desde que o conflito começou. De acordo com a própria declaração do CENTCOM, as forças até agora forçaram 61 navios comerciais a voltarem e desativaram 4. E agora, além dessa força massiva, um submarino armado com armas nucleares está sendo adicionado à entrada do Mediterrâneo. O porta-aviões francês Charles de Gaulle passou pelo Suez e está avançando pelo Mar Vermelho em direção ao Golfo. A Grã-Bretanha está enviando um destroyer. Na terça-feira, ministros da defesa multinacionais discutirão planos para reabrir Hormuz. Pontes estratégicas estão sendo construídas uma a uma e cada uma aperta um pouco mais o cerco ao redor do Irã. Claro, o IRGC está observando tudo isso, e sua resposta pode dizer tudo. O que é particularmente impressionante é isto: nenhuma dessas forças abriu fogo até agora. Nenhuma nova operação foi lançada, mas todas essas plataformas foram implantadas na mesma região ao mesmo tempo dentro da mesma semana. Em terminologia militar, isso é chamado de acúmulo de forças, e geralmente é ou o prenúncio de uma grande operação, ou uma ferramenta de bloqueio psicológico destinada a quebrar a vontade do lado oposto. A Guarda Revolucionária conhece ambas as possibilidades, e é exatamente por isso que estão em pânico. Neste ponto, precisamos olhar para o outro lado do palco, porque a resposta de Teherã a essa pressão revela a anatomia do desespero.
Em resposta a essa mensagem nuclear assimétrica entregue pelos Estados Unidos via Mediterrâneo, o Irã decidiu ativar seu próprio campo estratégico, o Estreito de Hormuz. Comandante das forças do Exército e da Marinha do Irã, contra-almirante Shahram Irani, anunciou que submarinos leves produzidos internamente, chamados Golfinhos do Golfo Pérsico, foram implantados em estado de alerta máximo no Estreito de Hormuz. Ele declarou que essas plataformas estão prontas para disparar, podem permanecer imóveis no fundo do mar por longos períodos para monitorar embarcações inimigas e podem entrar em combate se necessário. No papel, essa declaração pode parecer uma ameaça formidável. Acredita-se que o Irã possa possuir milhares desses submarinos, e isso poderia causar sérios danos à Marinha dos Estados Unidos. No entanto, de uma perspectiva realista militar, comparar a frota Gadira a um submarino da classe Ohio ou aos enormes destroyers da Marinha dos Estados Unidos não é diferente de comparar um barco a remo a uma embarcação oceânica. Mas enquanto os olhos do mundo estão fixos nas águas do Mediterrâneo e no Estreito de Hormuz, este enorme impasse naval é apenas a ponta do iceberg. O poder naval é apenas metade da história. Os desenvolvimentos realmente alarmantes estão ocorrendo no ar. Os bombardeiros furtivos B-2 Spirit estão sendo recarregados com munições na base aérea de Whiteman, no Missouri. Cada um pode carregar duas GBU-57 de 14 toneladas em seus compartimentos internos, a maior bomba convencional do mundo, um monstro capaz de penetrar 60 metros de profundidade. Essas bombas foram projetadas para atingir as instalações nucleares subterrâneas profundas e cidades de mísseis do Irã, e os estoques caíram para níveis críticos. A Força Aérea dos Estados Unidos concedeu à Boeing um contrato de reabastecimento de emergência de 62 milhões e 550 mil dólares. Novas bombas estão sendo produzidas. Os B-1B Lancers estão sendo recarregados com GBU-72 em bases na região, a nova geração de bombas destruidoras de bunkers de 5.000 libras que nunca viram combate, como analisamos anteriormente. Essas bombas colapsaram os túneis costeiros do Irã e mais estão a caminho. Os B-52 Stratofortresses continuam a erodir a infraestrutura logística do Irã com mísseis de cruzeiro e munições convencionais. E uma análise do Instituto Hudson destaca uma mudança crítica na operação. Os Stesel agora mudaram de mísseis de cruzeiro Tomahawk caros para JDAMs mais baratos, bombas de precisão guiadas por GPS. O que isso significa? A defesa aérea do Irã colapsou a tal ponto que as aeronaves dos Estados Unidos não precisam mais lançar mísseis caros de uma distância segura. Agora, elas podem se aproximar confortavelmente e lançar bombas baratas. No início da guerra, um único Tomahawk custava 2 milhões de dólares. Agora, um JDAM que custa apenas alguns milhares de dólares faz o mesmo trabalho. Isso aumenta dramaticamente a profundidade de munição do custo base, o que significa que pode sustentar a guerra por muito mais tempo. F-15E Strike Eagles em Muafak. Saudi na Jordânia, transferidos de Raf Laken Heath, no Reino Unido, estão sendo rearmados. 12 F-22 Raptors na base aérea de Ovda em Israel, a primeira arma ofensiva implantada em Israel na história dos Estados Unidos, continuam a fornecer um guarda-chuva de superioridade aérea. 14 aeronaves tanque em Ben Gurion fornecem o alcance para os aviões de guerra dos Estados Unidos chegarem ao Irã. E em Al Udeid, no Catar, Eurofighter Typhoons da RAF, uma rara contribuição aliada, estão destacados. A lógica da segunda fase é muito clara. O objetivo não é mais atacar as armas existentes, mas destruir a capacidade de reproduzi-las. Fábricas de mísseis, instalações de produção de drones, cadeias de suprimento de componentes, a rede logística do IRGC, todos são alvos. Israel atingiu mais de 100 instalações de produção do regime nas últimas 24 horas. Aeronaves de transporte de armas pertencentes à Força Quds do IRGC no aeroporto Mehrabad de Teherã foram destruídas. Imagens de satélite mostram 17 aeronaves danificadas. 10 das 18 bases aéreas do Irã foram atingidas. As pistas estão crateradas e os abrigos reforçados desabaram. Apesar de toda essa destruição, o Irã não se rendeu e continua lutando. E as capacidades assimétricas à sua disposição estão realmente desafiando os Estados Unidos. O maior problema? Subterrâneo. As cidades Imad do Irã, sistemas de túneis maciços escavados a centenas de metros de profundidade nas montanhas. Lançadores móveis de mísseis se movem ao longo de sistemas ferroviários, emergindo da entrada do túnel para lançar, e depois retornando ao abrigo. Algumas dessas instalações estão além da capacidade de penetração de 60 metros do GBU-57, de 200 a 300 metros abaixo do granito, e o Irã pode ter aprofundado ainda mais esses túneis após o ataque de martelo à meia-noite.
De acordo com a Bloomberg, apesar de uma semana de bombardeios intensos, não foi observada uma diminuição significativa no número de lançadores de mísseis balísticos ativos do Irã, e o Irã continua a atacar países do Golfo. Em 16 de março, a Arábia Saudita anunciou que derrubou 60 drones iranianos. Um depósito de combustível perto de Dubai foi atingido. O Catar interceptou 2 ondas de ataques com mísseis. Um ataque de drone marítimo a um petroleiro a 800 quilômetros do estreito no Kuwait. As fronteiras geográficas do conflito estão se expandindo. Estão circulando alegações de que 3 caças Typhoon do Kuwait foram destruídos na base aérea Ali Al-Salem. Os Estados Unidos não estão gerindo esta guerra a uma distância segura. As suas próprias tropas também estão em risco. O Irã também começou a atacar aeronaves tanque KC-135. De acordo com a análise do CUA, 5 tanques foram danificados na base aérea Prince Sultan, na Arábia Saudita. Um golpe que impacta diretamente as capacidades de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos. Sem tanques, o alcance das aeronaves é reduzido, o número de sortidas diminui e o ritmo das operações desacelera. É precisamente isso que o Irã está visando, atingindo a espinha dorsal logística dos Estados Unidos. Encontrar lançadores móveis escondidos em 1.600.000 km² é como procurar uma agulha no palheiro. Hegseth diz: o volume de mísseis pensados caiu 90%, mas o Irã ainda está lançando mísseis em todo o Golfo. Esta contradição é significativa. Uma vez que a munição do Irã se esgote, os lançadores podem ficar silenciosos, mas se conseguirem reabastecê-la, continuarão. O objetivo da segunda fase é precisamente eliminar essa capacidade de produção. Apesar desse poder massivo, os Estados Unidos enfrentam desafios sérios, e ignorá-los não é análise, é propaganda. Isolamento. Japão, Austrália, Reino Unido e França se recusam a se juntar à coalizão de Hormuz. A Espanha fechou as bases de Rota e Morón. A OTAN declarou: esta não é a nossa guerra. Os Eagle Seal estão conduzindo esta operação em grande parte por conta própria, com apoio limitado de Israel e da Arábia Saudita. E os estados do Golfo já haviam restringido o acesso dos Shield Sire ao seu espaço aéreo e bases antes da guerra, por medo de retaliação iraniana. A lacuna do Pacífico. Ter 41% da marinha no Oriente Médio significa deixar a porta aberta para a China no Pacífico. O pior cenário do Pentágono. E se a China intervir em Taiwan enquanto os Zezewa estão envolvidos em uma guerra com o Irã? Essa tensão estratégica é o fator-chave que determina por quanto tempo a operação pode ser sustentada. A resistência do Ford, uma implantação de 11 meses não vista desde o Vietnã. A tripulação está exausta. Quando Bush chegar, o Ford pode ser retirado para descanso, mas a capacidade cai durante a transição, e a implantação de Bush na região levará mais 10 a 12 dias. A profundidade de munição, os estoques de GBU-57 são críticos. A frota de B-2 é pequena. Tomahawks não são ilimitados, cada um custa aproximadamente $2 milhões. Os Estados Unidos estão tentando reduzir custos mudando para JDAMs mais baratos, mas isso só é possível porque as defesas aéreas colapsaram. Se o Irã conseguir reconstruir suas defesas aéreas, com a ajuda da Rússia ou da China, a equação muda. E a geografia do Irã, 1.600.000 km², as montanhas agros, túneis profundos. Encontrar cada lançador móvel é quase impossível. Os Jazz-Reiwa podem destruir alvos fixos, mas eliminar alvos móveis e escondidos é muito mais difícil e muito mais caro. A pergunta mais frequente: os Iewa lançarão uma operação terrestre? Uma invasão em grande escala é extremamente improvável. Se é cis, a força na região é suficiente para ataques punitivos, mas carece da logística para operações terrestres. Mas operações limitadas são diferentes. A chegada do MEU na região é um sinal. O cenário da Ilha Karg pode estar em jogo. Uma ilha isolada, com suas defesas amplamente destruídas, um ponto estratégico por onde flui 90% das exportações de petróleo do Irã. No dia 13 de março, a ilha foi bombardeada, mas as instalações de petróleo foram poupadas. Uma unidade expedicionária dos fuzileiros navais realizando um desembarque anfíbio em Karg para assegurar a ilha, um movimento cirúrgico que cortaria completamente a receita de petróleo do Irã. Não uma invasão em grande escala, mas estrategicamente devastador. Por outro lado, forças terrestres poderiam ajudar a expandir as opções para alcançar esses objetivos, mas também acarretam riscos significativos. No entanto, a grande maioria dos ferimentos foi leve. A estratégia dos Estados Unidos é clara: bombardeio de atrito. Na segunda fase, o objetivo não é destruir a capacidade de combate do Irã, mas sua capacidade de reconstrução. Fábricas de mísseis, instalações de produção de drones, cadeias de suprimento de componentes, a rede logística do IRGC,
Todos são alvos. Sem conduzir uma operação terrestre, o objetivo é incapacitar permanentemente a capacidade militar do regime através de pressão sustentada pelo ar e pelo mar. Quando Bush assumir, operações simultâneas começarão de 3 direções com 3 porta-aviões. O Ford pode ser retirado para descanso, mas Bush assumirá. O cenário de Carg com o Mel pode se concretizar. Os B-2 continuarão a atacar instalações subterrâneas profundas e abrir o Estreito de Hormuz, provavelmente o objetivo mais desafiador desta guerra, exigirá uma operação naval e costeira abrangente. Para garantir o Estreito de Hormuz, toda a capacidade de defesa costeira do Irã, os túneis de mísseis, bases de barcos rápidos, pontos de lançamento de drones e estações de radar que analisamos anteriormente devem ser eliminados sistematicamente. As minas devem ser removidas, e detalhamos como os EUA enfrentam sérios problemas de capacidade nesse aspecto. E à medida que o Irã ataca, ele se reposiciona. Esta é uma guerra de atrito, mas no mar. Israel diz pelo menos mais 3 semanas. Trump diz que terminará em breve. O Irã diz que nos defenderemos enquanto for necessário. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. Os Estados Unidos têm o poder de destruir as capacidades convencionais do Irã. Isso foi provado, mas não pode eliminar completamente a geografia do Irã, a determinação assimétrica e as capacidades subterrâneas. E não são as armas que determinam as guerras. É o tempo, a determinação e o custo. E quem está disposto a pagar qual preço? Isso é o que determinará o verdadeiro desfecho da guerra. O Iraque provou isso. O Afeganistão provou isso. Irã. Esta é a arena onde esta lição será testada mais uma vez. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios aprofundados da PPR Global, que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição e nunca perca o que está acontecendo no mundo. Não importa onde você esteja ou quais sejam as circunstâncias.